Olá, todo mundo! Que bom ter vocês aqui mais uma vez com a gente nesse podcast, que é o nosso podcast Ideia Map. Gente, é um prazer receber você mais uma vez e eu espero que você se delicie com a gente nesse assunto. Esse tema vai ser muito bacana, nós estamos com um convidado muito especial aqui e eu tenho certeza que você aí do outro lado vai ficar super mega curioso e vai aprender muito também aqui nesse momento. Então, já pega aí seu caderninho, pega aí sua caneta para você começar a anotar, porque eu tenho certeza que vai ser uma enxurrada de conhecimento que você vai receber hoje aqui. Antes de apresentar o nosso convidado especial aqui, eu quero apresentar elas, as minhas amigas de mesa aqui de podcast. Vamos começar por você, Carol. Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Gente, hoje é um assunto, de verdade, é um assunto que quem me conhece sabe que eu sou apaixonada, então não perde nem um segundo que cada um deles vai ser precioso. Muito bom, e também comigo aqui está ela, de sempre, Monique. Olá, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horário você vai estar escutando, vendo esse podcast, mas que prazer enorme estar com vocês, já estava com saudade de estar nessa mesa deliciosa de papo legal aqui, viu? Muito bom, gente, olha só, agora é a hora de nós revelarmos o nosso convidado especial. Pensa num cara cheio de talento, pensa num cara que sabe fazer um tanto de coisa legal. Ele é simplesmente incrível, incrível. Só para você ter noção de quem que eu tô falando, olha só, fiz questão de anotar aqui, ó. Ele é líder do Ministério de Louvor Casa 42, para início de conversa. Ele também é integrante do Ministério de Artes Casa e, além disso, ele também é formado em dança. De quem que eu tô falando? Tô falando claramente do nosso convidado especial, Flávio Miranda. Olá, pessoal. Olá. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A apresentação foi muito... Meu Deus, que responsabilidade. Que bom. Flávio, seja muito bem-vindo ao Ideia Obrigado. Map. É um prazer receber você aqui. De verdade, espero que essa seja a primeira de muitos que você ainda vai Tomara. chegar com a gente aqui. Tá bom? E aí, nós vamos começar agora a rodada de perguntas. Quem vai? Aí vou eu primeiro, né? Então vai. Bora lá. Então, Flávio, eu já te conheço há um tempo, sei que você já Verdade. dança, já faz muitas coisas na igreja mesmo, mas eu queria saber uma coisa. Quando que começou esse interesse? Foi na igreja que você teve esse interesse por artes? Foi antes? Como que foi esse processo? Você começou mesmo na igreja ou foi aí não sei quanto tempo de convertido você tem? Conta um pouco pra gente sobre como que começou essa parte de artes na sua vida. Nossa, a arte, para mim, é desde muito, muito criança, né? Eu nasci num lar cristão, eu nasci na igreja, na mesma igreja que eu congrego durante esses anos todos aí, que eu não vou revelar, né? Que eu tenho 18. Cada perna. Mas eu Olha. comecei a dançar com 6 anos. Uma pessoa da igreja que também, assim, foi uma mulher que inspira, até hoje ela me inspira muito. E ela criou esse grupo de dança na igreja. E aí, com 6 anos de idade, eu já comecei a dançar, né? Ela já chamou, a gente fez um grupo, éramos 25 crianças. Olha só. Era um grupo grande. E aí, desde então, eu nunca mais parei, assim. Aos 12, mais ou menos, eu me ingressei no Ministério de Louvor. E aí fiquei entre essas duas coisas aí de dança e louvor. Mas foi com 6 anos. Eu já nasci no lar cristão, né? Já nasci e minha mãe já frequentava essa igreja, meu pai também. Então, eu já tenho muito tempo que eu tô lá, assim, né? A minha história com arte começou aos 6, assim. Nossa. 6 anos, no caso, com a dança, né? Especificamente. 6 anos com a dança. E Mas- aos 12 com o louvor, assim. Ah, sim. Com música mesmo. E quais instrumentos você toca? Nossa, Gaita, gente, eu não toco sanfona? nada. Nossa, eu não toco nada. Eu já tentei fazer aula de violão, mas não deu certo. Não deu certo. E aí eu fui tinha uma pessoa também que se disponibilizou a ensinar a gente a cantar, né? Que legal. E aí a gente começou a fazer aula de canto. Aí eu tinha 12 anos e comecei a fazer aula de canto. E aí eu Legal. conheci, assim, exatamente esse universo. E vi que não era tão simples assim também, né, gente? Não, porque tem gente não que era acha que é tão só simples, chegar, né? e Abre a cantar. boca. Não. E aí eu me interessei e aí já era. Entendi, muito bom. Amor à primeira vista. Amor pra vista. Vai lá, Carol. Então, sabendo que você tá no louvor, na dança, tá tudo aí dentro. E tem um teatro aí também, né? A gente Pois sabe é. que tá aí. E se você tivesse que hoje escolher um só um desses, qual seria? Você tem um? Gente, muita gente me faz essa pergunta. E antigamente eu achava muito difícil escolher, assim. Eu falava, eu nunca vou conseguir escolher, sabe? E eu, por muitos anos também, eu achei que era a dança, né? Porque
Por eu ter, desde os 6 anos, eu estar nesse universo e ser profissional na área e trabalhar fora, eu sempre achei que eu escolhi a dança. Mas, assim, depois que eu mergulhei mais nesse universo da música, assim, e que eu hoje trabalho com os músicos da igreja e tal, eu vejo esse universo, então, assim, é realmente muito difícil, mas eu acho que a dança está começando a ficar em segundo plano. Mas não por ser a dança, mas acho que é por um direcionamento de Deus mesmo na minha vida, assim, né? Então, hoje, assim, muito difícil, eu acho que tá 50% a 51%, mas 51% age mais pela dança nesse momento, Eu acho que sabe? talvez tenha encerrado um ciclo, alguma Sim, coisa desse tipo. eu tenho certeza. Tenho certeza que se Entendi. encerrou e vai ser algo, assim, extraordinário para mim, para sempre, mas o que eu vivo hoje, não tem como eu não... eu vou colocar 51% da dança aí, porque é o que começou, mas é muito, muito difícil. Futuramente, daqui a um ano, por exemplo, se você me perguntar, eu acho que já vai ter mudado. Entendi. Nossa, cara. É. Muito bom, Flávio. Agora, me tira uma dúvida, que é uma dúvida na realidade, que assim, muitas pessoas têm essa dúvida, têm essa questão. Vamos pensar assim, ó. A dança e o teatro, como que você enxerga? Você enxerga como um ministério que qualquer um pode entrar no ministério, enfim, independente de qualquer coisa. Você enxerga isso, na realidade, como um chamado ministerial, ou seja, um chamado ministerial seria pessoas específicas para áreas específicas, ou você vê como um dom. A diferença do dom é que o dom, na realidade, ele é um presente que nós podemos buscar e Deus vai abençoar. Então, ou seja, na primeira opção, um ministério, qualquer pessoa entra. Na segunda opção, pessoas específicas para áreas específicas. E na terceira opção, seria o dom. Se a pessoa buscar, Deus pode dar a ela, sim, aquele talento. E aí? Olha, outra coisa polêmica também. Eu não duvido de nada que Deus possa fazer e não duvido mais de pessoas. É uma coisa que eu sei que eu não faria mais. Eu acho que muitas pessoas nascem com o dom, sim. A gente não pode negar. E eu acho que muita gente vai adquirir também, né? Só que eu acho que o dom, ele vai te dar muitas facilidades, sabe? Então, de certa forma, com 6 anos, por exemplo, eu comecei a dançar na igreja, mas eu nunca fiz aula de nada, né? Então, assim, com 6 anos eu já dançava bem, né? Eu já tinha facilidade para saber o que é esquerda e direita, essa dinâmica que às vezes é um pouco mais difícil para algumas pessoas. Então eu acredito que eu nasci com esse dom. Uhum. Mas eu também conheci pessoas que cresceram comigo, que não tinham dom, mas que ao longo do tempo elas adquiriram isso. Então, assim, eu acho que é um ministério, eu acho que não pode ser tratado como um entretenimento na igreja. Eu acho que a dança e o teatro não é um entretenimento, não é para passar tempo, não é para preencher um culto. Não, é um ministério. Eu acho que a gente tem que tratar isso com a mesma seriedade que a gente trata o ministério de louvor, o chamado pastoral, sabe, a mesma entrega. Mas eu acho que sim, tem pessoas que são chamadas para isso, nascem com o dom, com a facilidade, e tem pessoas que vão adquirir com o tempo, sabe? Mas eu não me arriscaria a falar que essa pessoa não tem o dom, ou se ela não pode fazer, porque eu não duvido muito do que Deus pode fazer, não. Eu sei que ele pode... Muita coisa pode acontecer, sabe? Sim. Mas tem essa diferença para mim, que é a facilidade, né? Quem tem o dom vai ter mais facilidade. Então, na sua opinião, quem tem o dom, ela vai ter mais aptidão para pegar as Com coisas, certeza. enfim. Isso é fato, com certeza. Entendi. Muito bom. Legal. E, Flávio, assim, você passou pela dança tanto na área profissional quanto na igreja. E a gente sabe que a maioria dos ministérios de dança hoje na igreja são formados por mulheres. Sim. Eu queria saber como que foi pra você, tipo assim, se você passou por algum tipo de preconceito, tanto no mundo que eu falo assim, profissionalmente, né? Dançando profissionalmente, ou na igreja, se você vê uma diferença, como que foi, assim? Eu queria saber um pouco sobre isso, porque a gente sabe que existe um preconceito em meninos dançando na igreja. E aí, como que funcionou? Como que aconteceu com você? Principalmente com 6 anos. Eu acho que deve ter sido, assim, pelo menos a minha cabeça, assim, deve ter sido muito difícil, porque existe
um certo preconceito mesmo. Como que foi? Gente, tem, né? Tem preconceito, né? Eu acho assim, o primeiro preconceito que eu sofri foi na minha casa, né? Com os meus pais, porque eles não concordavam muito. No início era muito bonito, né? Porque com 6 anos, o menino dançando ali no Dia das Mães, Dia dos Pais, que lindo, que fofo. Mas aí quando eu fiz 12, quando eu fiz 14, eu escolhi seguir carreira profissional. Então eles tomaram um susto, assim, não, mas como assim? A gente está preparando para você outra coisa, uma faculdade. Minha mãe sonhava com fisioterapia para mim, então foi um baque, assim. Então ela já, não, isso não é legal, não vai ser bom para você e tal. Né, eu entendo também que é uma preocupação de mãe, né, e tal, de pai, mas eu acho que existe esse preconceito, assim, existe essa questão do medo. Eu acho que eu nem encaro tanto quanto preconceito, mas existe uma questão do medo, sabe, de não dar certo, os pais principalmente. Mas dentro da igreja também existe, né? Tem pessoas que não entendem, que não têm experiências boas também com isso, né? E eu também acho que pode acontecer dentro da igreja. No meu caso, eu não sofri tanto em relação a isso na minha igreja, porque o meu pastor sempre abraçou muito artes, né? E como eu conheço ele, né, desde muito criança, né? Então ele sempre estava ali apostando e sempre incentivando e sempre junto com a gente, né? Nessa caminhada, né? Com muito discipulado, sabe? Então, hoje em dia a gente conversa muito sobre tudo. Então eu acho que ali era mais fácil para mim, que eu tinha esse amparo. Né? A igreja também sempre apoiou artes e tal, mas eu acredito que sempre tem aqueles que não concordam ou que não acham uma boa, né? Agora, fora, foi um desafio, assim, quando eu comecei a estudar aos 14 anos, que eu saí para estudar mesmo dança, fazer aulas e tal, eu ouvi muito disso, né? Que você teria que passar por muita coisa lá fora, e eu não entendia muito bem e tal. Então, eu só mergulhei de cabeça mesmo, estudei, passei para essa companhia, né? Me chamaram para trabalhar lá durante 4 anos e meio, mais ou menos. E eu confesso também que é claro que a gente tem também perseguições, né? Por ser cristão, por ter um comportamento diferente dos outros, né? Porque, querendo ou não, tinha coisas, acabava o ensaio, eu ia para casa, ou ia para a igreja ensaiar, ou ia para um culto, sair desesperado, e a galera ia curtir, né? Ia para outros lugares. Então, eu sempre escolhi não estar lá. Eu tinha outros compromissos, eu sabia da minha fé, eu sabia do meu compromisso com Deus, e eu tinha que sair dali. Então, existe também essa questão das pessoas não entenderem muito bem. Nossa, mas como assim? Você não tem vida, sabe? A gente já é bailarino, já não tem vida, e quando sobra um tempo você vai para a igreja. Então, tipo, como assim? Mas era o que eu vivia desde criança e era o que eu sabia, né, da minha fé. Você acha que a proximidade com o seu pastor, assim, com essas questões da igreja, te ajudou a manter ali, sem o olhar cruel, assim, de algumas pessoas? Sim, com certeza. Porque se o meu pastor duvidasse de mim, eu acho que eu não teria... Seria uma frustração, talvez, sabe? Nossa, mas a pessoa que eu mais esperava duvida de mim. Então, quando ele sempre demonstrava isso pra mim, eu tava seguro, sabe? Mas tem uma questão, quando eu passei pra lá fiz o teste e tal, e passei, aí ele falou comigo assim, olha, você dança bem, eu amo te ver dançar e tal, não sei o quê, mas você tem um chamado, e eu acho que você devia pensar bem em relação ao seu chamado que você tem aqui na igreja. E aí eu falei, você tá doido. Você Que só pode tá chamado é doido. esse? Só pra gente saber. De cuidar de pessoas. Entendi. É o chamado pastor. Chamado Entendi. pastor. Entendi. Ele falou, eu acho que você devia pensar nisso. Antes de eu entrar. Aí ele falou assim, olha, mas eu te abençoo e tal, mas você não vai dançar pra sempre. E ficou marcado isso na minha cabeça. E O aí... que eles falam? Eles sempre têm razão, Não né? Pois é? é, Pastor tem um gente, negócio eu também não entendo diferenciado. esses O negócios, problema é o quê? gente. Que a gente não escuta o pastor. O problema é que eu não Gente. escuto Escutasse pastor. facilitava. Pois é. O pastor tenso. vai ver esse podcast, ele vai me escutar falando. É tenso. E eu falei assim, beleza. E aí eu fui e tal. E aí, um belo dia, depois de 4 anos dançando e tal, eu tava na melhor fase na companhia. Eu sentei assim pra alongar e vi o pessoal assim no linóleo, passando algumas coisas. E aí,
o Espírito Santo falou comigo assim, bom, foi muito bom enquanto durou. Nossa, Mas, aquilo olho já enche Acabou. d'água, entendeu? Já. por Entendi. incrível que pareça, eu não senti vontade mais de estar ali. Que loucura. Eu falei, realmente aqui não é meu lugar mais, acabou. Entendi agora. Foi o tempo. Foi o tempo. Eu posso dizer que às vezes tem pessoas até hoje que insistem. Falam assim, você tem que dançar, não sei o quê, você dança, não sei o quê. E eu sinto a mesma coisa que você. É como se um tempo tivesse encerrado. Eu não vejo problema em ensinar, em estar junto, em coordenar, mas dançar eu vejo como um ciclo também. Então, assim, eu acho que quando o Espírito Santo direciona você, não tem dor, né? Não tem aquela Não tem. perda, não tem um sentimento de perda, porque você tem certeza que é o Espírito Santo tá te guiando ali. Então, a gente sente essa... É como uma Passa. fase, passou. Senti paz, literalmente. Sim, sentir paz. Eu me senti fora do meu lugar ali, mas depois eu senti paz. Por exemplo, eu falei, nossa, realmente aqui não é meu lugar mais, mas eu senti paz para tomar essa decisão, sabe? Então, Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, pegando um gancho, dentro da pergunta da Monique, que é uma coisa que eu, como pessoa, sempre tive curiosidade, mas eu nunca tive oportunidade para perguntar a alguém, de fato, profissional, sabe, dizendo isso. Apesar de existir todo o preconceito dentro da igreja em relação ao homem e dança, né, existe, eu não sei, existe alguma forma ou tem algum meio ou não existe isso na realidade do homem diferenciar de dançar de uma mulher? Porque acho que o grande problema, e eu não estou inocentando a igreja, por favor, entenda sim. isso, mas o grande problema é que aos olhos cru da igreja, quando olha assim um homem dançando e ele está fazendo, não digo os mesmos passos, sabe? Eu não sei se eu estou sabendo entendo. explicar, mas às vezes pode ser o mesmo passo, mas de um jeito que você olha assim, você fala, não, cara, a gente sabe quem é que está ali. Mas às vezes o homem ele está fazendo tão igual a mulher que as pessoas olham assim e falam, cara, mas... É um jeito de dançar, fazendo o balé, por exemplo, clássico, mas a gente sabe disso, tem um mais masculino. Clássico, Não, eu tô dando sabe? exemplo porque é o mais difícil de Sim. diferenciar. Eu não vou nem falar clássico, porque a igreja não entende se é clássico. Sim, Para a sim. igreja é só alguém dançando e pronto. Para os olhos, me desculpa, mas Não, para é a verdade. igreja Sim. é isso. Ela não consegue identificar, tipo, olha, ele fez um passo importantíssimo ali e tal. Ela consegue só ver, legal, pegou o pano e balançou. É verdade. Entende? Então, enfim, é errado da parte da igreja, e eu sempre falei isso com o pessoal da dança, que seria interessante se elas ensinassem para a igreja o que significa cada Muito coisa. importante. Mas, enfim, a pergunta é, existe alguma forma, tem alguma forma, ou não é da dança mesmo, com que o homem ele se expresse com o mesmo passo da mulher, mas de forma Sim. diferente, ou não? Olha, uma vez, para ilustrar isso que tá falando, uma vez eu conheci uma pessoa assim que eu sempre fui muito, muito fã na dança. Sim. E aí, eu conheci ela e tal, e falei, não sei o que, nossa, eu amo você, amo o jeito que você dança e tal, não sei o que. Ela, que massa, vem cá. E fui assistir um espetáculo com ela, na verdade, e tal, assisti e tal. Na hora no final, ela deu uma palavra lá no lugar, e tal, e ela falou com todo mundo, né? E ela falou assim, gente, cuidado com as referências que vocês têm na dança. Porque talvez vocês estão tendo referências erradas, né? Não que a pessoa seja errada, mas a referência é errada, não é para você. E aí eu comecei a pensar, gente, eu preciso ter uma referência masculina na minha vida. Por quê? Porque como ela era mulher, e querendo ou não, por exemplo, eu com 14 anos, eu via vídeo dela, eu vi que ela colocava a perna na cabeça. Eu falei, por que ela coloca a perna na cabeça? Aí eu falei, vou conseguir colocar minha perna na cabeça. E eu vi o pé dela muito quebrado, assim, uma ponta muito quebrada. Eu falei, por que a ponta dela é assim? A minha ponta vai ser assim também. Então, a sorte, né, é que eu via esses detalhes aí, que eram mais técnicos. Mas, se eu continuasse nisso, eu ia dançar como ela dança. Entendeu? Então, eu acho que o problema hoje é referência. Os homens precisam ter referências masculinas, sabe? Na dança, na vida, sabe? Na vida. Outra coisa também, antigamente eu tinha muita dificuldade, porque eu com 14 anos dançava e eu achava que os meninos não queriam conversar comigo,
por exemplo, os meninos que tocam, Uhum. né? E hoje são meus melhores amigos, assim. Então, eu comecei a conversar com eles, andar com eles, a, sei lá, me socializar mais, sabe? Com os meninos também. Porque com as meninas eu sempre tive e vou ter facilidade, né? Mas com os meninos era esse problema, sabe? Então, eu comecei a pensar nisso. Eu preciso ter referências masculinas. A primeira referência masculina que eu preciso ter é o Espírito Santo. Uhum. Né? É o Espírito Santo. Se eu não tiver o Espírito Santo comigo, no meu dia a dia, se eu não conhecer o Espírito Santo, não vai fluir, sabe? E quando vem do Espírito Santo, é natural, sabe? É natural. Eu tenho certeza que Deus faz as coisas e Ele não confunde ninguém. Então, se eu estou ali ligado com o Espírito Santo, Ele vai me dar direções, movimentos, tudo ali ligado a Ele vai ter algum efeito. E aí eu troquei essa referência. Falei, não, eu admiro ela, mas eu vou trocar essa referência porque eu preciso dançar, mas eu preciso dançar como homem que eu sou. Então, aí eu já olhei para outros homens, tal, outras pessoas cristãs, né? Que me dessem uma referência ali. E aí, sim, eu consegui, talvez, ter essa diferença, assim. Mas eu acho que é um grande problema, né? Os homens hoje, a gente também tem pouca referência masculina, Sim. né? Nossa. Infelizmente. Então, eu acho que é o grande problema. A gente precisa ter referências masculinas e cristãs, né? Acho E que... quando tem referência masculina cristã, geralmente é um hip hop, é uma dança Sim. de rua. Exatamente. É. Exatamente. É verdade, meu filho, contemporâneo ali. Que Deus te use para que você seja Amém. referência para Amém, muitos em nome de homens, Jesus. de verdade, Amém. porque Amém. eu acho que há uma necessidade, Sim. sabe, dos homens que fazem parte da dança entenderem isso, Sim. porque acaba que, e aí agora me colocando Uhum. como se fosse responsável por isso, acaba colocando a igreja numa posição muito ruim, que ela vai fazer o que pessoas geralmente fazem, que é julgar, Sim. que é olhar com olhos ruins, na Sim. realidade, né? E também ele se coloca numa posição também muito ruim. Então acaba que entra num embate, sabe? Aí ele acha que a igreja é cruel, Sim. a igreja acha que ele é errado, mas na realidade talvez só faltou um ponto de compreensão de ambas as partes. Sim. Da igreja entender que o homem pode fazer isso sim. Aliás, o homem deve participar das artes da igreja, independente de ser dança ou louvor, enfim, Verdade. e de ele entender também o lugar dele, a referência dele. Eu acho que isso é crucial, Sim. crucial. Já vi muitos casos de você vê homens assim, você fala, nossa, que bonita a dança. E coisas assim, você fala, poxa, que legal, Uhum. sabe? Mas também já vemos casos que, nossa, que Sim. isso, sabe? Então, Igual a questão de instrumentos mesmo, assim. Eu tenho alguns cuidados comigo, né? Mas acho que é mais pessoal, né? Por exemplo, eu não danço com tecido, eu não danço com véus, mas é uma coisa muito particular meu, assim. E as meninas que trabalham comigo, se fosse preferir, eu também sempre indico, não, gente, aqui não cabe isso, aqui cabe, sabe? Se cabe, ok, se não, não. Então, eu acho que a gente precisa também se conhecer, sabe? A gente dança para a igreja, né? A gente tem que lembrar disso. A gente dança para a igreja, então não é uma dança no meu quarto. No meu quarto eu posso usar 500 tecidos, embolar nele lá e cair no chão, né? Agora, eu danço para a igreja, as pessoas estão me assistindo, aquilo precisa ter um significado, né? Então, eu tomo muito cuidado com isso, até porque, como eu já trabalho a técnica há muitos anos e tal, eu já tenho um jeito exagerado de dançar, então o que eu puder podar ali para eu conseguir conciliar é melhor, né? Então, muito bom. Legal, nessa mesma vibe, já você falou que tem já trabalha com muita técnica e tal. E aí? Se técnica ou unção? Os dois? Se tiver um só, qual? gente, unção. Unção sempre, primeiro. Relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento com Deus. Primeira coisa na vida da gente é isso. Eu acho que não adianta, sabe, a gente dançar maravilhosamente bem e as pessoas não sentirem nada, sabe? É frustrante. Então, assim, se não sentirem nada, que não seja por nossa causa, sabe? Mas sempre unção primeiro. Primeiro lugar, unção. Primeiro lugar, Espírito Santo, oração, intimidade com Deus, sabe? É a primeira coisa.
Pra mim, não Isso substitui. serve pra tudo, né? Pro louvor, Sim. pra Todas dança, as pro artes. teatro, porque não adianta. Tá ali, tá vazio, né? Todas as artes não se resume só nas artes. Não. Todas as Sim. áreas da Precisam igreja. ali Todas- ter aquele, né, gente, é tão diferente, às vezes você vê alguém cantando, aí depois você vê outra pessoa cantando, você fala, meu Deus, Sim. parece que, ou Oi? às vezes na dança, assim, você também vê, parece que o É. ambiente todo muda, e é justamente isso, né, às vezes a pessoa tem muita técnica, mas tá ali vazio. Mas aí, Flávio, eu vou te fazer uma pergunta Uhum. agora que talvez te deixe um pouco numa saia justa Quando dentro ele dá dessa esse sua resposta. sorrisinho ali. Tá, não, É. não. Perigoso, Eu vi o aquele meme. sorrisinho Os ali. que eu viro meme é nesse É sorriso nesse aí. sorrisinho. Não, É. não, pode ficar tranquilo, Flávio. Jamais, jamais. Na Lucas, realidade, o que acontece? Aí você falou entre técnica e unção, prefiro a unção. O principal é a unção. Então, como corrigir ou como falar para o pessoal que faz o seguinte? Vou te apresentar 2 tipos de pessoas. Talvez você nunca viu, porque a realidade Só deve ser lá, muito diferente entendi. lá É. no bairro onde você mora, na igreja que você Aham, congrega, deve ser muito claro. diferente. Uhum. Tal. Não conheço pessoas assim. Por exemplo, é a unção, nós temos que buscar a unção. Então, beleza, porque se é unção, não vamos ensaiar, não vamos Nossa. buscar técnica, não vamos fazer uma aula, porque a gente basta ter uma vida de consagração a Deus, buscar o Senhor e Deus vai derramar a bênção, glória a Deus. Primeiro tipo de pessoa. Segundo tipo de pessoa é, cara, só vamos. Jejum, subir no monte e no final Deus vai operar. É. Pronto. E o que é mais bugante desse segundo tipo de pessoa, que é quase igual à primeira, mas é um tipo de pessoa diferente, é que ela sempre trabalha pelo último resultado. O último resultado é que vale. Se houve gente chorando, se houve gente pulando, se houve gente batendo palma, é porque Deus operou e a unção desceu e glória a Deus por isso. Misericórdia. Então, quando a gente fala que a unção ela é importante, Uhum. como falar para esse pessoal, então? Eles estão certos? Ô, gente, é uma coisa, né? É o que acontece. Eu acredito que essa questão de ter unção, de ter relacionamento com Deus, é algo que vai fazer parte da sua vida, da nossa vida. Então, para mim, por exemplo, ela falou, o que é mais importante? Mais importante para mim é a unção. Sim. Por quê? Porque isso já tem que fazer parte da minha vida diariamente. Tanto que quando a gente vai ensaiar e tal, eu já fui muito questionado com isso. Mas e aí, como é que vai ser? A gente tem que ficar 50 horas aqui orando e só 30 de ensaio. Falei, mas você não ora na sua casa? E como é que você não lê Bíblia na sua casa? Você não tem devocional? Nós vamos fazer aqui? Aqui eu não vai ter tempo de fazer devocional. Né? É a nossa vida. É a nossa vida. Agora, primeiro passo, quando eu vou para qualquer ministério, é me informar para onde eu vou. Então, eu quero ir para a dança, ok. Já fez aula? Não. Então, você não vai antes de fazer aula. Né? Porque a unção, o relacionamento com Deus já faz parte da sua vida. Isso aí eu não vou nem te questionar. Se você é cristão, né? Vamos supor, a pessoa está chegando... Seria o óbvio, né? Para mim, se a pessoa está chegando aqui para o nosso Ministério de Dança, aqui, do IMEP, do nosso ministério aqui, ela já é cristã, eu já sei que ela tem vida com Deus, né? E é lógico que eu vou incentivar ela a fazer isso. Mas, o primeiro passo para mim é procurar uma aula. Você vai procurar uma aula, você vai se informar, né, de como isso funciona, se é para você mesmo, se você vai dar conta disso. Mas eu acho que acontece muito isso mesmo que você falou, né? É para Deus, viu, irmãos? Então, a gente vai fazer aqui, mas vocês não reparam, Deus não. tem que aceitar qualquer coisa, né? Poxa, mas que isso, Deus né? que... Ele merece o melhor, sabe? Então, para mim não existe essa desculpa de que é para Deus. Começou com esse papo, Já para sai mim não fora. funciona. Já não. tá Então, na errado. verdade, tem que ter unção, porque é a nossa É a nossa vida. é a nossa vida, É a é o adoração. nosso dia a dia, mas a técnica é necessário também para Muito. transmitir tudo que é necessário. Muito. Não tem como, gente. Isso serve para pregar, para cantar, Não, para pra tudo na dançar, vida. para Pra tudo. teatro, para tudo, né? Certo. Pra todas as áreas. Vamos, Carol, vamos. é tu agora, né? Eu queria falar pra dos gente. nossos patrocinadores. É isso aí que eu tô então falando. fechou, vamos lá. Cadê? Vai aparecer ali pra mim? Já tá aparecendo primeiro. Olha, Ideia Ideia Map, Map. gente, maravilhoso. É o nosso podcast. Eu Não deixe de acho. assistir, não deixe de divulgar. Maravilhoso. Sempre temos assuntos muito pertinentes. E vou começar. Se tiver aí, passa pra mim. Eu quero falar da Up Uniformes. Maravilhosa. Gente, já viram nossas camisas lindas? Que linda, olha só, olha só. Aí a gente tem a vermelhinha, a gente tem a branca, a gente tem várias. A nossa igreja tem todas as camisas do quê? Da Up. Por quê? Porque é a melhor fábrica de camisa de
todo o planeta. Meu Deus. Entendeu? Então, entre em contato. Você quer fazer sua camisa? Vai rolar desconto? Não, na realidade nós vamos fazer diferente. Ai, meu Deus. Nós vamos fazer diferente dessa vez. Quê? Porque Diferente eu dessa estou vez. sabendo que a Up Uniformes tem novidade na empresa Sério? agora. Tem novidade. Aí E ela aí, ó. aí ela lá, ó. Chegou. E aí, essa novidade eu não vou contar, você não vai contar, Eu não e nem vou o Flávio vai contar, Nem o a Flávio. Monique vai contar. A Tá até Monique ouvindo vai de camisa de Up Ela tá hoje, até com a gente. camisa Meu Deus. Up Que Uniformes. inclusive foi a Up que fez. Pois é, foi ela. Ainda É que bem, né? agora, gente, sério, agora a gente tem DTF. O que é DTF? É tipo uma sublimação. É muito moderno. Você pode colocar quantas cores você quiser lá no seu desenho, na imagem que você quer colocar, que vai ficar legal. super legal. A imagem fica muito bacana, muito visível. A gente, assim, é uma nova onda, um novo momento, muito moderno. Vai lá, confere, chama lá pra você conferir as ideias. Vai ter ser bem desconto pra DTF? legal. Só pra quem, se falar assim, assistir Ideia Map, tem desconto. Fechou. Pronto. Fechou. Se pronto. falar, assistir o Ideia Map, vai ganhar um desconto de quanto mesmo? 70%? 10%. 10%. A gente tenta, né? Vai orando Vai aí. sei lá, não. Dessas Vai que um dia a gente 10%. consegue 70%, Vai gente. que, né? Carol, aproveita que você já tá falando e já faça a sua pergunta. Uma pergunta. Eu tenho uma pergunta no meio dessa coisa toda que você falou. Em algum momento da sua vida profissional, a dança ministerial ajudou em alguma coisa? Quando você estava lá, algum momento você falou, poxa, já fiz isso aqui na dança ministerial? Ou vice-versa, eu acredito que aconteceu com uma Uhum, frequência, né? Sim. Mas do ministerial pro profissional. Eu acho que vice-versa é a questão da técnica mesmo, É. né? A técnica me ajudou muito. Mas eu acredito que essa questão de... eu acho que todo bailarino é muito parecido. Uhum, Falando agora fora da igreja, sim. né? No E palco é verdade mesmo. é muito parecido, assim. Então, a gente precisa ter um diferencial, sabe? E a dança ministerial me ajudou porque, de certa forma, eu pensava no que eu ia trazer de dentro para fora ali, sabe? Legal. Então, eu falava assim, gente, eu preciso, o meu diferencial, a movimentação é toda igual, Uhum. né? Eu não posso levantar minha perna mais que o outro ali, eu não posso... E aí? Então, é o que tá dentro de mim. Eu vou ter que colocar isso para fora. E que é Jesus. Falei, Pronto. o que tem em mim é Jesus. Então, eu lembro muito disso, que essa líder que começou aos 6 anos lá comigo, ela falava, gente, vocês têm que sentir, eu não tô vendo nada no seu rosto, nossa, não tá sentindo nada, não sei o quê, e aí, isso é expressão corporal, não sei o quê. Aí eu falei, gente, então é agora que eu vou usar esse ministério aqui. Aí, se tinha uma música que era mais, que eu podia me entregar mais ali, aproveitar um pouco mais disso, aí eu aproveitava. Então, às vezes eu terminava a sequência assim, eu tava chorando, sabe? E tinha gente parada olhando assim, gente, no ensaio, sabe? Os Oi? meninos estão assim, nossa, ele se entregou de Não verdade, né? entendia nada. Mas aí só a gente entende, né? O que acontece. E já chegou alguém falando, cara, quando você dançou no profissional, é diferente? Olha, eu já ouvi algumas vezes. Um amigo, inclusive, da companhia, já falou isso comigo uma vez. Eu fiquei muito feliz, né? Não por mim, assim, né? Porque dentre os bailarinos que trabalhavam comigo, eu era ninguém, assim. Um pessoal muito bom, galera muito boa, muito técnica. Mas eu ouvi isso pra mim, falei, que bom, Jesus. Aquela sensação de ouvir, você é crente, que Exatamente. você não De tiver. certa você é forma era crente. isso, porque eu não ficava anunciando aos 4 ventos, né? Eu sempre fui muito focado. Eu cheguei num lugar, eu ensaiava e eu ia embora. Então eu não tinha esse papo, a gente não tem papo demais. Uhum. Então, se a dança estava comunicando ali o que eu era, perfeito, Que era show. isso que eu Você queria. falou uma coisa aí de palco. Bailarino tem palco. Mas e quando agora eu vou fazer a pergunta da Carol inverte? Porque hoje muitas pessoas veem o altar como palco. E aí? Você fala de nomenclatura ou de comportamento, assim? De Porque... comportamento, né? Tipo assim, Sim. ver como o palco Uhum. tá ali mais pra aparecer Sim. mesmo. Querem, né? Como diz, a pessoa às vezes é um com o microfone na mão, outro sem microfone na mão. Uhum. Um dançando, outro sem estar dançando. E aí, no mundo cristão, isso aí, como que funciona, assim, pra você? Eu acho que as pessoas que tratam assim, elas não ficam por muito tempo. Porque elas não veem a diferença do que é, sabe? Eu senti isso na pele uma vez que a gente foi dançar num teatro
em São Paulo. E, assim, foi incrível a apresentação. Incrível. A gente estava concorrendo, inclusive. A gente ganhou o primeiro lugar Legal. com a companhia. Legal. E só que quando a cortina fechou, eu comecei a chorar. Porque pra mim, eu falei, gente, sabe, acabou, sabe? E aí, nesse dia, eu senti muita saudade de dançar na minha igreja. Eu falei, nossa, que saudade da minha igreja, que saudade de estar com as meninas que não são profissionais, mas que saudade, sabe? E aí eu vi a diferença entre palco e púlpito. Porque o palco termina, né? O púlpito não. Igual eu falei, é a nossa vida, a adoração é a nossa vida. O altar tá no nosso É um estilo de coração, né? vida. Então, essas pessoas não ficam por muito tempo, sabe? Elas não vão produzir frutos bons, dignos de arrependimento, sabe? Não vai dar certo porque o propósito é diferente, Uhum. né? Então, a gente precisa lembrar de quem a gente é e onde a gente está, sempre, sabe? Nós não somos nada, sabe? E a gente está ali para servir alguém que nem precisa da gente, mas escolhe a gente todos os dias. Então, existe muito isso mesmo, mas eu acredito que essas pessoas vão mudar isso, sabe? Ou elas vão mudar com a experiência, ou elas vão sair, sabe? Eu acho que não tem assim, muita alternativa. Ou elas vão reconhecer, ter uma experiência com Deus e reconhecer, falar, nossa, ou Ou elas vão virar cristã, né? Elas vão converter, ou então elas Ou vão caminho. tomar um Tchauzinho. caminho de casa. Exatamente. Vamos de procurar um fora. palco. Vamos procurar um palco. Sim. E assim, até você entender isso tudo que você entende hoje, teve alguma coisa que você fez nesse momento de artes aí, da igreja principalmente, que você se arrepende? Sei lá, qualquer coisa. você fala fora da igreja? Não, dentro da igreja. Ah, não sei, assim, como, por exemplo. Forte, né? Por exemplo, vamos lá. Não sei. Em que sentido, assim, porque Não sei, talvez um tipo de um momento que você viveu, talvez já ter confundido dentro da igreja o tal do palco com o Sim. púlpito, algo assim nesse sentido. Você fala, se eu entendesse tudo que eu entendo, eu não faria de novo. Sim. Talvez no início ali, quando eu entrei para a companhia, eu fiquei muito fissurado, e eu ainda trabalhava com a equipe de dança, e eu cobrava muito das meninas como eu era cobrado na companhia. Uhum. Então, eu já sou uma pessoa um pouco perfeccionista, assim, meio chata. E aí, com o convívio lá com os bailarinos, eu vi que aquilo era muito rápido. Então, passava uma sequência, a gente pegava aquilo muito rápido. E a coreógrafa... Então, assim, não tem muita pausa. E aí, na igreja, eu tinha mais dificuldade. Então, eu precisava ter mais tempo numa sequência, explicar melhor. Então, eu cobrava muito uma coisa que não devia ser cobrado, Sim. sabe? Não daquelas pessoas, não da forma que eu cobrei. Inclusive, eu já até pedi perdão para elas uma vez por causa disso. Falei, gente, me perdoa, porque eu tô achando que eu tô numa sala de um teatro e tô com bailarinos profissionais aqui que estão recebendo dinheiro meu para trabalhar comigo. Vocês não estão, né? Não é assim. É por amor, a gente tá ali por amor e todo mundo ali doando seu tempo e eu sendo chatão do rolê, né? Mas é uma das coisas que eu me arrependo muito, assim. E hoje, olhando assim, eu já aprendi a lição, Fala, né? não faria de novo. Não, de jeito nenhum. É legal, Flávio, ouvir você falando isso, que é uma coisa que eu particularmente sempre alerto as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de um dia contribuir em qualquer área de ensino. Eu sempre falo, olha, vai chegar num ponto que agora você está zero de informação, mas vai chegar um ponto que você vai estar legal de informação, você vai estar bem de informação, você vai saber fazer alguma coisa, e aí aquilo que você vive hoje já não vai ser o incrível para você. Exato. O que você hoje acha muito difícil, amanhã aquilo vai ser muito fácil, talvez você não vai querer nem sentir prazer em estar aqui nesse ambiente, porque você vai perceber que, na realidade, as pessoas que eram incríveis para você, Sim. na realidade não são tão incríveis, porque elas não são mais tão profissionais quanto você. Então, isso é uma dica que eu deixo para todos vocês aí que estudam, seja em qualquer área, gente, na dança, na música, teologia, qualquer coisa voltada na igreja. Entenda uma coisa, o seu ensino tem que crescer, mas a sua soberba não.
Você não precisa ser soberbo e não pode cobrar das outras pessoas o mesmo nível que você está. Ao contrário, você tem que incentivar as pessoas a irem para o mesmo nível que você está. Aí você vai ajudar elas a, de fato, desenvolverem. Isso é de extrema importância, Flávio. Sim. Parabéns, sua colocação foi muito boa. A gente tenta, né, Carol? A gente Chegar no tenta. mesmo nível, mas às vezes é Tá difícil, meu desafio. É verdade, eu concordo, viu? É, Nossa, né? tá muito difícil, meu Deus do céu. É que a gente já ouviu de um pastor, um certo pastor, que ele fala que ele é do nível das ovelhas dele. Então, as ovelhas têm um grande desafio de ser do Nossa. nível dele. É, Entendeu? Imagino. é complicado. Flávio, Mas vamos como lá. o entrevistado é você, né? Isso, Pastor Flávio, vai vamos fazer... socar aqui. Flávio, deixa eu perguntar para você uma coisa. Se nós formos avaliar em tudo que você já viveu, tudo que você já passou, com a mentalidade que você tem hoje, na realidade, tem alguma coisa que você não faria e que você fez? Ah, sim. Sempre tem, sim. Eu... Apesar de que eu acho que esse momento que eu vivi lá foi importante para mim, sabe? Foi um momento de crescimento mesmo, assim, até espiritual, né? Não só como pessoa, como profissional, porque talvez se eu se crescesse também só profissionalmente, é meio um pouco assim, poxa, mas eu podia estar só fazendo aula ali e ia crescer. Mas não foi assim, sabe? Foi uma experiência boa. Depois de tudo que aconteceu e tal, foi uma experiência boa. Sim. E eu consegui, assim, entre aspas, me sair bem ali, naquele lugar, sabe? Que era a preocupação de muita gente, Uhum. né? Como que eu ia me portar ali, o que eu ia fazer, se eu voltaria a mesma pessoa que eu fui, sabe? Então, de certa forma, eu voltei um pouco mais forte, assim, em Deus, sabe? Confiando mais em Deus, sabe? Hoje em dia, eu não tenho tanto medo, mais um desafio Sim. em relação a isso por causa dessa experiência, né? Mas, assim, com certeza tem algumas coisas, assim, que eu não faria, né? Algumas decisões, talvez, precipitadas, que eu não tomaria, com certeza. Muito bom, bacana. Monique. Tá, a gente tá indo pro finalzinho. Então, a gente tem umas últimas perguntas aí. E eu queria saber se tem algum sonho na área da artes que você pode compartilhar conosco. Ainda assim, alguma coisa que você ainda não realizou. Ah, tem. Agora não é só para você, né? Tem para o pessoal também que você orienta. Então, Sim. já temos muitos sonhos para falar. Acabar sonhando esse podcast. Sim. Ah, gente, eu tenho muitos sonhos, né? Eu ainda acredito muito que a igreja cristã ainda vai se mobilizar para aperfeiçoar isso, sabe? Aperfeiçoar os ministérios, sabe? Seja na dança, seja no canto. Eu acredito que a gente vai abrir os olhos para isso, sabe? Estudar e se dedicar mais. Eu acho que para Deus tem que ser sempre o melhor. Então, eu ainda sonho assim com um projeto de ajudar pessoas a melhorarem a técnica, assim, né? E automaticamente vai melhorar também a questão espiritual. Mas eu ainda sonho com isso, com esse lugar que a gente vai estar ali ensinando crianças, adolescentes, sabe? Incentivando nessa área. Legal. Carol. Que legal, gente. E você tem já... Porque esse sonho, ele pode muito se tornar realidade. Já tá tem pretensão. começando, né? Já tem ali um planejamento, um tempo já que você quer que isso aconteça? Então, a gente deu o pontapé inicial, né? Então, vamos ver o que Deus vai fazer. Assim, eu tô na dependência mesmo do Espírito Santo. Falei com Deus que eu não quero precipitar, não. Né? Que eu vou no tempo dele. Entendi. E se for para ser, vai... A gente deu o pontapé inicial, que foi a direção que Deus nos deu. Olha, Que legal. vamos fazer isso aqui bem pequenininho e tal. Se der certo, Então já né? tá acontecendo. Já Mas tá meio que peraí. acontecendo. Agora... Tem que falar, Aí, ué. calma aí. Tem que Gente, a gente falar. tem o nosso projeto A Casa Tem Arte. E que a gente iniciou tem, se eu não me engano, 2 meses, né? E a gente está trabalhando com crianças e adolescentes, né? E adultos também agora. Que legal. E ministrando aulas de balé clássico. Né? Olha É um só. valor muito, muito simbólico mesmo. Muito simbólico mesmo. Então, a gente já começou, a gente já tem quase 70 crianças. Nossa, gente. Quase 70. A gente já está com uma dificuldade em horários, né? E tal. Nossa, que péssimo. Pois é. Nossa. Que triste, né? Pô. E adultos também, a gente já tem, se eu não me engano, quase
mais de 30 E esse pessoas projeto também. pode ser levado para outras igrejas? Como que vai funcionar? Vai ser só lá na casa mesmo ou a intenção é levar para outros lugares? A princípio na casa, mas eu já tive A casa Propostas. leva a arte agora. propostas. Então a Casa gente está tem, a pensando casa na casa leva. levar arte também. E a gente não descartou, não. A gente achou interessante, porque como o nosso projeto é levar, né, levar arte e melhorar muita coisa, então, quem sabe? Legal. Vai dar E aí, bom, quando você gente. fala de arte, vocês falam da dança especificamente ou vai abranger outras áreas da Então, a arte? gente vai abranger outras áreas também. Que legal. A gente começou com a dança, né? Mas a gente já tem esse propósito de começar com aulas de música também, Que legal. né? Então, começar pelo básico ali, violão, teclado. Uhum. A gente está no processo aí de amadurecimento dessa Canto é ideia. legal também. Canto também, Show. Tá bom. Legal. pois é. Verdade. Carol, Que? sua última pergunta aí, minha filha. Gente, eu já perguntei todas as minhas perguntas e sei. Então tá ok. Monique, a última pergunta é sua, por favor. O que artes representa para você hoje, Flávio? Artes na igreja. A arte para mim é um instrumento, é uma ponte, sabe? Eu acho que a gente consegue alcançar pessoas diferentes, em lugares diferentes, de formas diferentes, com um único propósito, que é levar Jesus, sabe? Então, talvez o outro não vai entender a linguagem com que eu falo, mas vai entender a linguagem da minha dança. Talvez o outro não consegue entender minha dança, mas vai ouvir a minha música. E talvez o cara não consegue enxergar nada disso, mas se eu pintar um quadro, ele vai entender uma mensagem ali. Então, eu acho que é uma ponte, eu acho que é um instrumento. E se a gente souber usar isso, a gente tem uma arma muito poderosa nas mãos. Muito bom. Eu quero finalizar te fazendo duas perguntas. Eu acredito que são simples. Responda para mim. A igreja que hoje não trabalha com dança, e eu não estou falando se é certo ou errado, porque nós vamos entrar nesse mérito da igreja, da opinião dela. Mas no seu ponto de vista, a igreja que não trabalha com o Ministério de Dança hoje, com a dança efetivamente, ela perde o quê? Nossa, perde uma oportunidade, sabe? Não só da arte em si, assim, da dança, né, em si, mas de pessoas, né? Por exemplo, dá exemplo do projeto, 70 crianças quase, sabe? Onde estariam essas 70 crianças hoje, se elas não estivessem dançando no nosso projeto? Né? A nossa intenção é levar as pessoas para Jesus. Então, amém, 70 crianças para Jesus, sabe? É uma oportunidade, sabe? Eu acho que vale a pena a gente repensar, né? A gente pensar sobre isso, a gente abrir o coração para isso e ver se realmente vale a pena a gente não ter esse instrumento tão importante assim, sabe? Que pode salvar pessoas, Sim. né? Então eu acho que é uma oportunidade mesmo. Legal. E a última, qual conselho você daria para o Flávio, se ele estivesse começando agora? A experiência que você tem, que conselho você daria para o Flávio, para si mesmo? Ouça mais o Espírito Santo. Ouça mais as pessoas que têm o Espírito Santo. Ouça, 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 ouça. Mesmo, tem uma canção da Nívia agora que ela canta, né? Que não importa o quanto custou. Não importa o seu estudo desde os 6, desde os 14, se eu tenho esse sonho desde criança. Mas Jesus, teu valor é muito maior. Muito maior. Então, ouça, 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 ouça. Ouça o Espírito Santo, ouça os seus líderes, ouça o seu pastor, ouça as pessoas que oram por você. Eu acho que quando a gente ouve, a gente erra menos. Então, Na não, multidão de conselhos está a sabedoria. entendeu? Então, não que eu tenha errado nessa trajetória, assim, em relação a isso. Eu não sei os planos de Deus, né? A gente vai entendendo agora, sabe? O que Deus queria com tudo isso e tal. Mas, se eu ouvisse mais um pouco, talvez, não sei, muita coisa poderia ser diferente também, né? Então, é um Legal. conselho que eu daria para mim. Que bom. Bom, Legal. Flávio, nós queremos agradecer você, dar um espaço para você agradeço. fazer os últimos agradecimentos aí. Eu que agradeço a oportunidade, né?
Sempre agradeço a Monique pelos convites, pelo carinho, né? Pela irmandade que a gente está criando nesse tempo. Isso é muito importante, em tempos tão difíceis, a gente ter irmãos de outros lugares, né? Que a gente também pode se apoiar, né? Que a gente também pode se completar ali em Jesus. Então, quero agradecer muito, muito, muito mesmo. Espero que tenha compartilhado um pouquinho da minha história aí, passando bem por cima de tudo que eu vivi, porque é muita história para contar, mas espero que tenha abençoado a vida de todo mundo que assistiu ou que ouviu, né? E obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Que agradeço. Monique. Ai, obrigada, gente. Que delícia. Eu gosto muito desse assunto, Flávio. Obrigada pela presença. Obrigada, Carol. Obrigada, pastor. Para mim foi incrível mesmo. E que isso possa acontecer em outros lugares, né? E o que ele disse de irmandade. Gente, é sobre reino. Não é sobre placa de igreja, não é Sim. sobre nada disso, é sobre reino. E que a gente possa viver isso em todos os âmbitos, né? Em várias áreas da igreja, em nome de Jesus. Obrigada, gente, e até a próxima. É isso aí. Carol. Gente, é sempre uma honra. Eu amo estar nessa mesa. E que honra, Flávio, de verdade. Honra Aprendi minha. demais, aprendi demais. Que bom. Deus sabe o quanto eu admiro o seu ministério Amém. e tudo que você faz, de verdade. E que honra poder conhecer um pouquinho mais dessa história. Amém. Gente, compartilha muito esse podcast, que eu tenho Muito. certeza que ele vai abençoar muitas vidas, vai esclarecer Amém. muita coisa na sua cabeça. Então, compartilha muito. Muito bom. E agora, antes de encerrar, Flávio, se alguém quiser, você falou do projeto, Sim. e se alguém quiser abençoar o projeto, como é que faz? Como é que faz para entrar em contato com vocês? Só entrar em contato com a gente no Instagram da nossa igreja, Casa de Oração CDC. E lá você pode entrar em contato direto com a gente no WhatsApp, ou inbox, ou por e-mail. Aí só entrar em contato que a gente vai estar ligado lá. Muito bom. Então, gente, muito obrigado você que ficou com a gente aqui até esse momento. Que prazer poder ter você mais uma vez aqui. Flávio, mais uma vez, obrigado por Obrigado, aceitar eu. o convite. Como eu disse no começo, repito agora no final, reforço. Espero que seja o primeiro de muitos Amém. convites que você tenha aceitado de vir aqui, aceite Amém. vir aqui com a gente. Você que ficou, obrigado, gente. Deus abençoe. Até o nosso próximo Ideia Map. Deus abençoe. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.